Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje eu vou falar sobre uma série que tá dando o que falar, assim, porque tem muitos temas que aparecem nela que eu acho que são, assim, demais de pertinentes pra gente falar sobre. E também fofocar, né, gente? Falar opinião, é isso que a gente gosta. A gente gosta de ver opiniõezinhas, a gente gosta de saber o que o outro pensa e coisa e tal. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vai ter spoiler, tá? Então, se você ainda não assistiu, ou se você, sei lá, gosta de spoiler, você vê. Mas se você não assistiu e não gosta de spoiler, eu fortemente te indico a não assistir esse podcast ainda. E aí você volta depois. Se você já assistiu, vamos então papear, fofocar, tá? Vamos lá. Então, Casamento às Cegas, ele é um reality show que é americano. Então, a primeira edição foi americana. E aí, depois, teve a edição brasileira agora, que ela saiu não faz muito tempo. Faz, tipo, pouco tempo que ela tá na Netflix. E os últimos episódios saíram por agora. Então, é um reality show que ele é bem diferente, assim. Como diz o nome, Casamento às Cegas, o objetivo do reality show é tentar comprovar ou não se o amor é cego. Ou seja, a dinâmica é a seguinte, para vocês entenderem, caso você não tenha visto nem vá ver, mas quer saber, a dinâmica é a seguinte. Primeiro tem as cabines, então tem cabines com números. E no primeiro dia, eles têm alguns dias para conversarem com as pessoas das cabines e se conhecerem, só que sem ver o outro. Então, eles são separados por uma tela, mas eles conseguem só se ouvir. Então, eles ouvem a voz e fim, acabou. E aí, eles começam a conversar. No primeiro dia, todo mundo conversa com todo mundo. E aí, logo no primeiro dia, vamos supor, tem as mulheres e os homens. Logo no primeiro dia, as mulheres já começam a descartar alguns homens que não tem nada a ver. Por exemplo, vamos supor que você é mega feminista. E aí você chega lá e um cara fala, não, a mulher tem que cozinhar pra mim, sei lá o quê. No primeiro encontro, você fala, não, sai fora. Então eu vou já arriscar você da minha lista. E aí elas começam a pegar quais são as preferências dela. Então, quais são os preferidos dentro daqueles... se eu não me engano, são 10 participantes femininos e 10 participantes masculinos. Se eu não me engano, porque eles não focam tanto nisso. Eles focam mais nos casais que vão pra próxima fase, tá? Aí, beleza. Aí, eles estão lá tentando encontrar o amor da vida. E as pessoas que estão no reality são pessoas que estão desistindo do amor ou que buscam uma experiência de conhecer alguém além da aparência física. E aí, ok. Eles passam, então, pelas cabines e aí eles têm encontros. E eles vão meio que afunilando essa lista de pessoas que elas sentiram afinidade com base nas conversas. Então, por exemplo... Você gostou de uma pessoa no primeiro date lá. Então, você conversou com ela e tal. E aí, gostou da voz, gostou do jeito da pessoa. E aí, no segundo, ela revela uma coisa pra você que nada a ver. Aí, você descarta. Então, você vai afunilando. E aí, até a pessoa pedir você... Não é até, tipo, fica meses, né? Tem uns dias específicos. Então, eles têm um X dias, né? Que a pessoa tem, que eles têm ali pra se conhecer. Não sei se é uma semana, 2 semanas, sei lá. Mas é um tempo, assim, que não é muito longo. E aí vão conversando todo dia, conversando. E até que um dos dois pede o outro em casamento. Então, ou o cara pede a menina em casamento, ou ela pede ele em casamento. E é muito bizarro, porque olhando o reality show, tipo, eles choram. Eles falam que o coração fica palpitando. E é uma sensação maluca. E, meu Deus do céu, eu amo essa pessoa, é o amor da minha vida e tal. Só que ela nunca viu a pessoa. Tipo, ela nunca encostou na pessoa, ela nunca conviveu com a pessoa. E aí, beleza. Aí se pede em casamento e o outro diz sim. Aí eles se encontram. E aí o encontro é bem dramático. Porque assim, você sabe como as pessoas são. Mas imagina que eles nunca se viram. Imagina a tensão de você estar apaixonadinha por uma pessoa. Porque, enfim, você tá conversando com ela. Tá criando um maior relacionamento e tal. E aí você não sabe como é a pessoa. Deve ser muito louco. E vai crescendo esse sentimento. Então você vai... criando esse afeto e tal, até a pessoa te pedir em casamento, que seria um pedido de namoro ali, né? Tipo, a pessoa não quer legitimamente casar com você naquele momento, porque ela nem te viu, ela nem conviveu com você, nem nada do tipo. Mas é o pedido de casamento. Aí eles se encontram, e essa reação do encontro é quando eles têm um choque físico, que pode ser agradável ou não. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, teve um dos Estados Unidos que... uma das meninas que, tipo, se apaixonou, das mulheres, né? Se apaixonou por um cara, a Jessica com o Mark. Eu não sei se vocês já viram. Se apaixonou pelo cara, tal, nas cabines, pau, tal, amor da minha vida. E aí, quando ela encontrou, meio que broxou ela. Tipo, ela achou ele
baixinho, ela achou ele muito novo. E aí ela começou a procurar pelo em ovo até o fim, assim. Enfim, então tem às vezes a desilusão do físico da pessoa que não te atrai. Só que o objetivo é você se conectar com a pessoa antes do físico. Você encontrar uma conexão mais verdadeira e mais profunda com a pessoa através das cabines. E aí, ok. Eles passam pelas cabines, pediu em casamento. Aí, normalmente, são 5 casais. Não são muitos casais, normalmente, que pedem outro em casamento. Tem alguns que dão errado e não encontram o match ali. E aí, eles saem do programa nessa primeira fase. Que nem o caso do Brasil. Tipo, 5 saíram, 5 homens, 5 mulheres. E ficaram 5 casais. Só que aí, tem uma tensão. Porque na primeira cabine, por exemplo, nessa primeira fase da cabine, às vezes um cara fica entre 2 minas. Ele não sabe qual escolher. E aí, elas conseguem conversar entre elas. E elas se veem. E os caras conseguem conversar entre eles e se veem nessa fase. Então, às vezes, o cara fala... ou, às vezes, 2 caras estão apaixonados pela mesma mina. Então, imagina, eles estão lá assim... E aí falam... Ai, nossa, tô apaixonado... Isso aconteceu no Casamento às Cegas Brasil, né? Que o Thiago e o Mac se apaixonaram pela Nanda. E aí, eles ficam... Mano, não, eu tô apaixonado por ela. Aí, depois, o outro... Eu tô apaixonado por ela. Aí, causa uma rivalidade. Que ele fala... Caralho, mas eu tô apaixonado por ela. E o outro... Mas eu que tô. E é esse o experimento. Porque... Você não sabe, né, qual é a reação que você vai ter. E aí, ela ficou mó tensa, por exemplo, que ela teve que escolher quem que seria. E aí, causa já essa tensão inicial entre os participantes ali, coisa e tal. Ou pode acontecer também do cara estar indeciso com 2 meninas, que foi o caso do Lício, que ficou indeciso entre a Luana e... Quem era a outra que ele estava indeciso? Uma moreninha, eu não lembro o nome dela. Mas ele tava indeciso entre a Luana e a outra. E aí ele... Só que essa outra, tipo, conversou com a Luana. E elas viram que tava, né? Que as duas estavam gostando dele e ele tava gostando das duas. E aí ela chegou e surtou com o cara, assim. Tipo, essa outra morena. Surtou com o cara, com o Lício. E falou, tchau, tchau, você é um babaca, blá, blá, blá. Tipo, começou a xingar. Mas imagina, ela teve uma DR com um cara que ela nunca viu na vida. Isso é muito... sempre estranho, sabe? Na vida comum. E aí rolou essa treta e tal, e os casais se formaram. Ok. Só que o que acontece? Na cabine, a pessoa, ela se mostra ser aquilo que ela quer mostrar que é. Então, por exemplo, você tá só falando. Então, você não tem nem a coisa da pessoa tá olhando no seu olho, aquela tensão da pessoa ver se você tá mentindo ou não. Você fala o que você quiser. Então, tem cara lá, por exemplo, o Chay, que é o Chayanne. Ele falava lá que não... falava várias coisas. Que ele era muito carinhoso, que ele era um cara extremamente respeitoso, que era um cara que queria construir uma família, que era um cara... Falou várias coisas. Tipo, assim, o homem perfeito. Aí você fala, porra, que homem, né? Pelo amor de Deus. E aí se apaixona e tudo. E os casais, só pra falar pra vocês, eu vou contar as fases do experimento, né, do reality show, junto com a história, tá, gente? Eu não vou contar fases e depois contar a história, eu vou contar junto. Então, os casais são os seguintes: os que se juntaram, né? O Chayanne e a Ana Prado, a Luana e o Lício, a Carol e o Hudson, a Fernanda e o Thiago, e por último, que é a Daiane e o Rodrigo. Tá, esses são os casais. São 6. São 5, gente. Tô brisando aqui, mas são 5 casais. E aí, esses casais são formados e aí eles fazem o inverso. Então, a partir do momento que formaram os casais, pediram casamento, estão noivados, beleza? Eles vão pra um resort e eles vivem a lua de mel. Então, antes de casar, eles vivem a lua de mel. E aí, depois... E aí, beleza, eles chegam lá na lua de mel. E eu não vou contar do americano, porque é bem diferente as coisas que acontecem. Mas foi o primeiro que eu assisti, né? Mas o brasileiro, eles vão pra lua de mel. E aí, começa a rolar uns atritinhos, sabe? Opa, desculpa, gente. Começa a rolar, tipo, uns atritos, assim. Porque... por exemplo, a Carol, que é par do Hudson... Eles dois, eu acho, tipo, os mais perfeitos, assim, eu amei eles. Mas a Carol, que é par com o Hudson, ela é bem feminista, empoderada, ativista. E ela tem um jeito de se impor. E o homem, normalmente, ele se acua, né? Quando a mulher se impõe, assim, em situações. Porque é um constrangimento pro cara. Só que se a mulher não se impõe, é um constrangimento pra ela, né? Diariamente, a gente sofre uns constrangimentos, assim, que são invalidados. Então, eles estão, por exemplo, jantando ali, o Hudson. E aí, o garçom vem e põe o vinho pra degustação. E aí, ele põe antes na taça do Hudson, que foi quem pediu o vinho. Depois na taça dela. Aí ela fala pro garçom, ué, mas por que você pôs na taça dele primeiro?
Aí ele, porque ele pediu vinho, tipo, é o costume. Aí ela, mas por que só o homem que pode receber antes na taça? Aí o cara fica assim, ó. Tadinho, o garçom fica... E aí o Hudson fica incomodado com o jeito dela falar. Então começam uns atritinhos assim, sabe? Só que no geral é só love. Por quê? Você não tá com celular, eles não podem mexer no celular enquanto eles estão lá. E é só, tipo, mano, transar e ser feliz, ir pra piscina. E aí acontece lá, da primeira vez, eles se encontrarem, tipo, numa festinha, num luau, sei lá. Deles se encontrarem todos os casais. Então, eles começam a dar rosto ao nome, rosto à voz, sabe? E aí, o que acontece? Naquele caso, os casais que se formaram, nenhum dos que tinha atrito estavam ali juntos, sabe? Tipo, às vezes um cara gostou de uma delas, mas não teve aquele atrito, porque quando tem um atrito, normalmente a menina ou o cara escolhe um dos dois. Então, eles não aparecem nessa hora, né? Então, acaba não tendo atrito entre os participantes, eles ficam bem de boa, assim, sabe? E aí se conhecem, então começa a dar um rosto, assim, pra voz e tal. E começam a interagir, viram um grupo, sabe? Então as meninas, elas se reúnem pela primeira vez ali e começam a falar, tipo, das coisas que estão rolando. Então a Carol conta disso. E aí, o que aconteceu? Se estavam do lado dela, se não estavam. Aí, às vezes, a Ana reclamou também de umas coisas, do Chayanne, tal. Mas até então, tava de boa. Tipo, eu tava... ok. Porque imagina, você conheceu a pessoa, tá naquela paixão, e aí você vai pra ficar num resort, sem celular, sem responsabilidade, sem conta pra pagar, sem trabalho, sem nada, só curtindo, e festa e bebida, e acorda de manhã. Tipo, é muito difícil você brigar. Se você briga ali, você já é uma pessoa brigona, entendeu? E então, até ali, não tinha nada assim fora da curva. E aí, é a última fase do experimento, depois da lua de mel, tá? Tipo, rolou, tal... eles vão e tem que morar 30 dias juntos. E aí volta o celular, volta o trabalho, volta a vida real. E eles moram 30 dias juntos num apartamento que fica no mesmo prédio, o apartamento de todos, sabe? Então, tipo, eles conseguem interagir entre si, são vizinhos e tal. Só que eles ficam morando juntos e vendo qual que é. E aí eles começam a conhecer a família do outro. Então, por exemplo... o Chayanne, ele é iraniano e ele tem... a família dele é bem assim, com a cultura forte. E a Ana sabia disso quando estavam conversando. Só que pelo que ele falava, ele era um homem diferente. Ele era um homem que tinha, assim, a vontade dele, fazia o que ele queria dentro da cultura. E aí, ok, né? E você pega a pessoa com temperamento forte, é foda. E outra coisa também que é importante do experimento é que é um reality show, né, gente? Só que é gravado, não é tipo um BBB que é 24 horas, você tá lá e você vê tudo. É um reality show que é gravado, então eles passam a maior parte do tempo sem estar sendo gravados. E aí, volta e meia, tem a câmera ali pra mostrar a dinâmica. Só que não é verdadeira a dinâmica. Não é tão verdadeira a dinâmica, porque imagina, tem um monte de câmera aqui em volta de você. É difícil você ser 100% genuíno quando tem um monte de câmera aqui em volta. Principalmente sabendo que essas câmeras vão ter as imagens que vão fazer você ser visto de um jeito ou de outro. Então... entendeu? Pelo Brasil. Então, é meio enviesado, assim. E aí começam as tretas. Aí que o negócio começa a ficar bom. Até ali, os homens eram um pouco machistas, mas... tipo, machista no nível homem, entendeu? Tipo, machista no nível homem. Fazia piada sem graça, falava, machão, essas porras, sabe assim? Coisa assim... só que num nível homem, que tipo, a gente infelizmente tá acostumada, sabe? Faz uma piada boba, faz uma piada meio idiota, você finge que dá risada ou fala, mano, não achei graça e tal. Mas até aí, todos faziam, então já mostra que é uma coisa social. E aí começa a treta. Eles começam a morar juntos. Aí, por exemplo, vou pegar a Fernanda e o Thiago. A Fernanda, ela é mega... tipo, ela é calma. Ela aparenta ser calma. Só que ela tem lá também as loucuras dela, as putaria dela que ela gosta de fazer, as coisas que ela gosta, assim como toda mulher. E o Thiago, eles têm vidas diferentes. Ela faz micropigmentação em sobrancelha, ela faz coisas de beleza, assim, sabe? E o Thiago é paraquedista. Então, ele mora numa casa com vários outros caras, que são paraquedistas também. E a Fernanda, eu acho que ela mora sozinha, com a mãe, com a tia, sei lá. Não lembro se ela mora sozinha.
mora sozinha e tem um cachorro. Ela mora sozinha e tem um cachorro. E aí é engraçado, porque é a primeira vez que ela chega em casa e o cachorrinho vê esse Thiago, que eu não gosto, ele começa a latir desesperadamente. Tipo, começa a latir, quer morder, tipo, odiou o cara. E aí, beleza. Aí eles vão, aí ela vai lá pra casa e ele começa a falar que é inegociável. Ah, gente, eu não lembro. Peraí, um segundo. Se deu a treta que deu deles estarem conversando juntos e o Thiago ser escroto foi no fim da lua de mel. Não, eu acho que foi quando eles se encontraram, tipo, pra um churrasco no condomínio. Deixa nos comentários, mas eu vou falar como se fosse no fim da lua de mel, porque eu acho que foi, tá? Mas eu tô confusa aqui, minha cabeça tá bem confusa. Eu não lembro se foi quando eles já estavam no apartamento ou na lua de mel. Mas enfim, rolou umas tretas que assim, eles se juntaram. E aí o Thiago ficou bebaço. Foi antes dele conhecer a casa dela e essas coisas. Eu acho que foi antes dele ir lá no trabalho dela. Gente, não tô lembrando exatamente o momento, tá? Mas deixa aqui se vocês lembram exatamente a ordem cronológica. Mas o que acontece é tipo assim… Ele começa a beber, aí eles estão lá em grupo e tudo. E aí ele fala da Fernanda. Ele fala, mano, eu gravei essa parte. Ele fala da Fernanda… Ele fala assim, ela é minha versão feminina, só que piorada. Aí ela fica, hã? Aí ele fala, se eu quisesse segurança, eu ficava com uma mulher bem-sucedida, com uma mulher com um trabalho bom, estável, uma mulher rica. E aí ela fica olhando e fala, você tá falando que eu sou uma zoada? Aí ele fala, se eu quisesse eu ficava. Porque assim, ela é minha versão feminina piorada. Aí ela fala, piorada não, né? Aí ele fala, piorada. Eu achei que eu era foda, mas a Fernanda é foda, hein, mano? E sai, fala umas bosta assim. Aí ele falou uma outra coisa também… que eu não lembro exatamente o que era, mas era alguma tretinha assim. E aí a Ana, do Chayanne lá, que o Chayanne também só faz piada machista, escrota, tipo, muito, muito crianção, assim, não teria um segundo de paciência com ele. E a Ana fala assim, mas em defesa da Nanda, eu vou defender minha amiga. Porque rolou alguma treta lá, e aí ela fala, eu vou defender minha amiga. Aí o Thiago olha e fala pro Chayanne assim, você bota a tua mulher no eixo, hein? Gente, você bota a tua mulher no eixo, hein? Falar pro outro cara com a mulher ali. Aí ela fala assim, me botar no eixo? Homem nenhum me bota no eixo, não. Você tá louco? Tá maluco? Aí rola uma tretaça e os outros às vezes ficam… Ai, meu Deus do céu. E rola uma tretaça, assim. E aí eu fico aí só na pipoca, assim, né, vendo. E aí, como se não bastasse, ele volta pro apartamento com a Fernanda, depois de estar bêbado, assim. E começa a falar umas bostas pra ela, tipo… Não, porque eu acho que, sei lá, se vai dar certo a gente, sei lá, se eu quero casar com você e coisa e tal. E ela fica assim, ela fala, nossa, quando você bebe, quando o álcool entra, a verdade sai, hein? Aí ele fala, porque é o seguinte, eu sou machista mesmo nesse sentido, eu não quero saber com quem você já ficou antes, não quero saber o que você já fez, porque pra mim o ideal seria uma mulher que fez pouca coisa com poucos caras antes de ficar comigo. E aí aparece também eles dando relatos sozinhos sobre isso, né? Ela fala, mano, eu acho foda que ele pode ter desejos, mas ele não respeita os meus desejos também. Então não respeita que eu tenho história, eu tenho desejos, eu sou um ser humano, eu também quero. Quis coisas e fiquei com pessoas. Aí eu nem quero saber, não quero saber o seu número, não quero saber nada, porque pra mim a mulher tinha que ser uma mulher que se dá mais o respeito. Foi umas bosta assim que você fica, mano, que tá acontecendo aqui? Aí, como se não bastasse, ele vai lá no negócio dela, aí ela faz a linha aqui e tira a monocelha dele, faz a linha, aí ele fala… vamos ver aí o que é esse negocinho que você faz, vamos ver. Aí ela faz, aí ela doeu, aí ele não, ela vai fazendo. Aí beleza, aí ele fala assim, você cobra por isso? Ela fala, cobro, R$65. Aí ele, isso é golpe, hein? Tipo, você tem noção? Se o cara falasse isso pra mim, eu ia falar o seguinte, levanta a porra da sua bunda, sai por essa porta e não troca mais uma palavra comigo, seu arrombado do caralho. Juro, eu ia falar assim, ou eu ia falar, mano, o que você tá falando? O que você faz da sua vida, ô seu idiota? Quando ela foi lá pra casa dele, conhecer a casa dele com os amigos dele e tal, era tipo só os caras falando de paraquedismo, falando uns termos estranhos e tal. E aí ela se sentiu deslocada, ele nem tentava colocar ela na conversa, sabe? A gente comecei a criar um ranço, assim. Óbvio que a edição vai colocando partes que são mais atrativas para criar narrativa, mas não existe para mim nenhuma situação que é justificável você falar essas coisas, entendeu?
Tipo, beleza, você é bonzinho, mas você fala essas merda, você não é bonzinho, entendeu? Não tem como colocar a palavra na boca dos outros. E aí eu achei bem zoado, assim. E outra coisa, ela fuma. Ela fuma cigarro, tá tentando parar, só que a gente sabe que vício não é uma parada fácil de você parar. Não é uma parada que você para da noite pro dia, assim. Principalmente porque a mãe dela morreu. Então, desde então, ela, né? Tipo, imagina você lidar com isso. Desde que a mãe dela morreu, ela nunca quis fazer festa de aniversário. Ela tem os traumas dela. E ele falando, não, seguinte, aqui não tem negociação. Se você fumar aqui no apartamento, mesmo na janela, acabou, você vai embora. Umas coisas assim. Não, se você não parar com esse vício, até o casamento, eu não vou casar com você. Só que não é assim que você impõe uma coisa pra pessoa, entendeu? Tipo, não é assim que você impõe. Ou na roda que eles estavam juntos, ele chegou e falou assim… Ela tava quando tava mostrando o trabalho dela, né? Que ele falou essas bosta aí. Aí chegou umas amigas dela e ela falando, explicando da técnica, explicando o que ela fazia. Aí ela falou… mas eles tinham falado que talvez iam morar no Brasil e na Austrália. Tipo, dividindo, né? Aí ela falou, mas agora eu vou começar a fazer isso na Austrália, né? E olhou pra ele. Aí ele falou, ou não, né? Tipo assim, um escroto que eu ia falar, gente, não dá. E aí, e o pior é que no fim eles casaram. Eu fiquei muito brava. Eu fiquei assim, Fernanda, sai daí. Mas o que importa é ela tá feliz ali, né? Enfim. Aí outro casal também que mega polêmico foi a Ana Prado e o Chayanne. A Ana é modelo comercial e o Chayanne é comerciante. Ele vende tapetes persas e tapetes diferentes. E aí eles estavam uma love, meu Deus, tal. Aí começou na lua de mel umas paradinhas assim que ela começou a ver. Ele falando, por exemplo, que no casamento dele, né, da religião dele, os homens têm que ficar separados das mulheres, que não tem uma gota de álcool. Falando que… algumas coisas assim dentro da cultura que é diferente. Tipo, se você tem uma cultura muito diferente da pessoa, ou você não fica junto, ou você acha um equilíbrio. Entendeu? Não dá pra você impor a sua cultura sobre a do outro e achar que a sua é melhor do que a do outro ou que ele deve respeitar a sua e você não deve respeitar a dele. Isso é muito, muito difícil. Por isso que é tão difícil pessoas com culturas muito diferentes, religiões muito diferentes, estarem juntas. Principalmente quando a religião envolve rotina, né? Tipo, dia a dia, enfim, né? É complicado. E aí começam umas coisas, tipo assim… Ele fala que a mãe dele é extremamente protetiva, que vai ser muito difícil ela encontrar a sogra e tal. Ela começa a ficar nervosa. E aí, quando ela encontra, tipo, a mãe dele é séria, sabe? A mãe dele fica assim. E aí, quando ele encontra antes a mãe do amigo dele, que eles vão jantar porque a mãe dele não tinha chegado, sei lá, não encontrou. Quando vai encontrar a mãe desse amigo dele, a mãe desse amigo dele, que é considerado irmão, fica olhando assim pra ela, tipo, meio séria. Tipo, meio com… Aí ele fala, não, as mães… E ela, nesse caso, não falava português, né? Então, ela ainda nem sabia o que eles estavam falando. E aí, ele falava, as mães iranianas são muito protetoras, quer dizer. E ela fala, eu percebi. Porque ela ficou olhando, assim, tipo, muito constrangedor, muito bizarro. E aí, tem algumas coisas que ele fala, tipo, na cultura, que a mulher tá ali pra… servir o homem, tipo, que ele espera que chegue em casa, ou que vai ter a roupa lavada, vai ter a comida feita. E ela é uma mulher totalmente empoderada. E além disso, ela tem uma filha de outro casamento, uma filhinha, que é linda, por sinal. E aí começa um negócio, assim. Só que ela tinha falado que tinha uma filha lá na cabine. E ele, não, tudo bem, eu adoro criança, meu sonho é constituir uma família e tal. E aí ela falou, nossa, ótimo, né? Ótimo, porque eu vou aliar alguém que eu gosto com alguém que ainda aceita a minha vida. Mas é muito sério. Eu que tenho filho, por exemplo… Cara, eu nunca entraria no experimento desse e exporia meu filho a uma situação dessa. Eu não faria isso, porque, além de tudo, tipo, a imagem da menina tá exposta, sabe? Numa situação que foi bem chata. Não tinha como a Ana saber que seria uma situação chata. Ela achou que ia ser tipo um conto de fadas, né? Que eles iam se amar e que ia ser muito lindo e tal. E pra mim, essa foi… Tipo, a situação deles dois foi a pior situação. E acontece também de que ela vai lá apresentar a filha pra ele. Eles têm um dia pra passar com a filha. E nesse dia ele vai, faz uma gracinha ali com a menina e fala que tem que ficar trabalhando. E aí ela sente, assim… um negócio bizarro, ela desce com a filha pra brincar e eu consigo imaginar como eu me sentiria. Tipo, se você já tá meio vulnerável por expor a sua filha a uma situação, enfim,
toda essa exposição e tudo. E o cara, o único dia que teria pra conhecer, pra encantar a sua filha, porque se você casa, ele vai virar o padrasto da criança. Ele tem que ter um posicionamento de padrasto, sabe? De responsabilidade com a família e tal. E ele não fica, ele não fica. Ele acha que não tá errado. E uma outra coisa que ela fala é que ele é uma pessoa na frente das câmeras e fora das câmeras ele é outra pessoa. Tipo, na frente das câmeras ele é engraçado, carinhoso e tal. E fora das câmeras ele xingou ela, tava desrespeitando ela. Era grosseiro pra caramba, era frio. Tipo, não era carinhoso, não era nada disso. Então imagina que bizarro você ver a pessoa ali e saber que o Brasil tá vendo outra pessoa, outra construção de imagem. Então, assim, é puxado, puxado. E pra mim, eles, né, os dois foram, assim, a maior treta. E foram mesmo, você vê pelo fim do casamento. E aí tem os outros casais, assim, a Carol e o Hudson, que são maravilhosos, não tenho nem o que dizer. O Lício e a Luana, que é meu casal preferido, na verdade. A Luana é maravilhosa, maravilhosa. Que mulher engraçada, legal, alto astral. O Lício é o cara que eu acho mais centrado dali. Tipo, o que eu acho mais, sabe, centrado e tal. É um cara super inteligência emocional. Ele reflete sobre as coisas. Ele é programador neurolinguístico e a Luana é psicóloga. Então, eles meio que se analisam e se ajudam e tal. E eu achei que deu um match muito bom, assim. Então, eu gostaria, se eu participasse, eu gostaria de ter um match tipo esse. E aí, o que acontece é o seguinte, eles têm essa experiência dos 30 dias. E aí, depois, eles vão decidir, eles vão ter que todos passar pelo casamento. Mesmo que saibam que vão dizer não e tal. Vão ter que passar pelo casamento. E aí, na hora do casamento, ver se diz sim ou não. Teve uma outra treta também, da Daiane, que ela descobriu que o Rodrigo… Tipo assim, o Rodrigo é bem… Ele é bem Mauricinho de São Paulo, sabe? O jeito. E a Daiane, ela é muito legal. Muito legal. Só que ela não é Patricinha São Paulo. Ela tem outro estilo. Ela tem um outro estilo de falar. Ela é mais, sabe? Ela é extrovertida, tem toda aquela coisa. E ela descobriu que ele falou pros amigos… pros caras ali que estavam no experimento, alguma coisa que ela não falou que era, mas que era da intimidade deles. E uma coisa que magoou muito ela. Tipo, muito ela, muito. E vocês imaginam? Tipo, o que vocês fariam? Porque eu, se descobrisse que o cara que eu tô junto, que eu tô conhecendo, falasse alguma coisa íntima, nossa, tipo, coisa… e foi alguma coisa sexual, assim, sabe? Da cama, sei lá o que ele falou. E ruim pra outros caras que ele acabou de conhecer… Pra mim é game over, tipo, não tem como. Não tem como você ficar com alguém, não existe confiança mais. Sabe, se a pessoa faz isso, não existe mais confiança. Tipo, o Luan nunca falou nada nosso de intimidade, nem eu acho que pro irmão dele, sabe? Porque é coisa de você com a pessoa no relacionamento. Ah, mas eu tô inseguro, pergunta pra pessoa, ué. Isso que não existe nos relacionamentos, né? Conversa. É tipo, existe qualquer problema entre vocês dois, aí você quer pedir conselho pra outra pessoa que nem tá na relação. Fala com a pessoa que tá com você e fala, ó, isso tá bom, isso tá ruim, o que eu posso melhorar, o que tá te chateando. Tipo, conversa com a pessoa que você tá junto, pelo amor de Deus. Mas não, as pessoas gostam dessa fuga, né? Gostam da fuga, de buscar em outro lugar e coisa e tal. E ela ficou bem mal com isso. E aí também tem uma treta que, assim, ele é muito organizado, tipo, toque, de tão organizado que ele é. E ela é muito bagunceira. Mas não bagunceira, tipo, deixa um negócio, deixa outro. É bagunceira, assim, raiz. E sendo bagunceira raiz com um toque organizado, limpeza pro caceta… É difícil também de lidar, então ela teve que mudar o jeito dela. Eu acho melhor ser uma pessoa organizada, ok? Mas ela teve que mudar o jeito dela logo ali, então dá uma quebra, sabe? E aí chegamos na hora do casório. Tem várias outras coisas que aconteceram, gente, mas eu não vou ficar aqui só falando tudo que acontece na série, tá? Tô trazendo um pouco da minha visão, contando pra situar vocês. E aí tem a hora do sim e do não. Aí começa a Carol e o Hudson… eles dizem sim, sim, apaixonados, se beijam, tal. Mas você sabe que eles iam falar sim. Aí vem a Daiane e o Rodrigo. E aí ele entra, tal, emocionado. E é bizarro, porque assim, gente, a família inteira tá lá. Tipo, a família inteira deles tá lá, e os amigos. Então, quando a pessoa fala não… Tipo, a família se arrumou toda, ela se arruma de noivo, o cara se arruma de noivo, rola o casamento, e aí a pessoa diz não, e é muito bizarro, né? Porque as pessoas têm que… Tá bom, ir embora, tipo, muito, muito, muito sinistro. E aí ela entra, ela tá linda, tá maravilhosa. E ela entra e ela fala não.
E ele fica um pouco… Tipo, ele ficou duas coisas. Ele pareceu um pouco aliviado, mas muito constrangido e meio triste. Tipo, foi isso que eu vi na cara dele. E eu acho que, assim, é horrível a pessoa falar não pra você. Mas ele também não tava demonstrando tanto que queria casar com ela. Sei lá, não sei qual que tava pegando ali. Mas aquelas coisas que ele tava fazendo desgastaram muito ela, sabe? Eu concordo com ela, eu não casava também, não. Fora que eles não têm muita coisa a ver, sabe? Tipo, não ia dar certo. Você olha assim, não ia dar certo. Ela ia ficar se privando das coisas, até… Ou ia dar certo durante um mês e depois eles iam terminar, sabe? Então, eu acho que foi melhor assim. Inclusive, pra ela, eu acho que foi melhor assim. Pros dois, né? Mas… pros dois não, porque ele perdeu um mulherão. Porque eu acho ela perfeita, maravilhosa. Mas pra ela… E aí, beleza. Aí vem a Luana… Não, a Luana e o Ulisses são os últimos. Aí vem a Nanda e o Fernando. A Nanda e o Fernando. A Nanda e o Thiago. E aí ela entra… Só que ela tá bobinha de apaixonada por ele. Então a gente não sabe o que acontece atrás das câmeras. Tipo, não sabe se ela tem algumas coisas também que ela faz ou fala e a gente não sabe. Ou se tem coisas legais que ele fala e faz que a gente não sabe. Mas ele é um cara que até o último momento ela não sabia se ele ia falar sim ou não. Tipo, bizarro de tenso, sabe? Aí ela vai, fala sim. Aí eu fiquei assim… Ai, queria entrar e mandar você falar não. Mas ela vai, fala sim. E aí ele é uma música de tensão, fica assim. Aí ele fala sim também, eles casam e é isso, é love. E aí a gente não sabe, às vezes eles vão dar mó certo, né? E eu tô falando isso baseado no que eu tô vendo no reality, não baseado no que realmente eles viveram. E aí falam assim, ai, fiquei meio assim, você gostou? Tipo, eu não gostei de terem casado, pelo que eu vi ali, não gostei. Mas quem sou eu, né, no caso. E aí vem a Ana e o Chay. Gente, se você quiser ver o parquinho pegar fogo, veja essa cena, tá? O Chayanne entra, ele já entra com uma cara de puto. Ele fica com uma cara de puto. Tanto que quando ela entra, ele nem chora, nem nada. Ele fica assim. E aí você vê ali que ele não é esse cara engraçadinho, carinhoso. Ai, amor e tal. Ele tá com uma cara de ódio. Se você olha direito, ele tá com uma cara de que… Mano, vou te matar, assim. Te odeio. Ele tá com uma cara assim. E ela entra assim, ó. Ela quase entra falando… Sabe aquela cara de brava? Então ela entra também meio… assim… Não dá um sorriso em nenhum momento. Aí eles olham, ficam olhando assim sério um pro outro. Aí o padre… Nem sei se é padre que tá casando, mas o casamenteiro lá fala as coisas, tal, beleza. E aí fala, ó, Chayanne, você aceita a Ana como sua legítima esposa e tal? Aí ele fala, não. Ele fala, não. Aí ela fica com aquela cara assim, ó. Que ela sabia que ele ia falar não, porque teve alguma treta brabíssima antes disso. Aí ele fala um texto que ele escreveu falando não. Tipo, a Daiane também. Quando eles falam não, eles falam um texto. E quando eles falam sim, os dois, eles também falam, tipo, os votos, sabe? E aí, beleza. Aí ele fala não. Aí ele fala, porque você me olhou como uma pessoa que eu não sou. Porque blá, blá, blá. Falou umas paradas assim que eu nem memorizei tanto. Porque, tipo, não foi tão impactante, sabe? Aí, beleza. Aí chega a hora dela. Aí ela lê o papel que ela tinha escrito, porque ela ia falar não também, óbvio, né? Aí ela lê o papel, ela fala… Vocês podem me chamar de antiquada, mas eu sempre acreditei no amor. Aquele amor que você quer envelhecer junto da pessoa, que você respeita a pessoa. Ela fala assim, que existe o respeito, que existe o carinho, que existe isso, que existe aquilo. Fala um monte de coisa. Ela fala, por isso que E eu achei, vocês mostrou na cabine… uma pessoa que eu achei que você era, você se pintou como uma pessoa que eu vi que você não é. Então, por isso, minha resposta pra você hoje é não. Não, Chayanne, não vou ficar com uma pessoa que não é quem é verdade. Sei lá, deu um esculacho brabo, assim. E aí ela ainda sai andando, abre as portas, bate as portas, tipo, mó emocionante, assim. Só que eu não imaginava que eles iam ter uma treta tão grande, eu juro pra vocês. Tipo, eu não imaginava que ia ser dessa proporção colossal, sabe? E aí sai. E aí, por último, vai a Luana e o Lício. Perfeitos, maravilhosos. Gente, ela me representa, porque na hora que eles foram casar, imagina. Ele entrou, aí ela entrou perfeita, descendo as escadas. Aí ele deu, tipo, uma chorada, ficou emocionado e tal. Nem chorou muito, na real. Aí, beleza, ela chegou. E aí ela tava lá com… Aí o casamenteiro falou assim, Luana, você primeiro. Aí ela, eita cacete. Tipo, é tão eu isso. Aí o cara começou a rir, né? Tipo, todo mundo começou a rir. Ela, eita cacete, vamos lá. Aí ele fala, você aceita ele como seu legítimo esposo? Aí ela, sim, óbvio, claro.
Aí, beleza. Aí pergunta pro Lício. E eles, eu acho que são… né, falam pra eles demorarem pra responder, pelo menos tipo uns 30 segundos. Pra poder criar aquela tensão. Será que vai falar sim? Será que vai falar não? Porque se o cara pergunta e fala sim, logo em seguida, eles não conseguem criar no reality essa tensão, né? Então, manda demorar pra responder, mesmo que seja sim a resposta. Pra criar essa, né, esse paranauê. E aí, beleza, tá lá. Aí ele demora, daquele jeito, drama, tal, olha pra ela. Aí ela, antes dele falar assim, ela fala assim… ela fala assim, olha a voadora, hein? Tipo, fala não pra você ver. Fala não pra você ver. Ela fala, olha a voadora, hein, Lício? Aí ele começa a rir, ele fala, sim, sim, sim. Aí eles vão, se beijam, ela, e você é meu macho, tal. Tipo, perfeitos, perfeitos, perfeitos. O que eu tirei de Casamento às Cegas? Vamos lá. Primeiro de tudo que eu acho legal a experiência de você poder ter uma conexão com a pessoa antes de ver ela. Então, conversar e conseguir se apaixonar por uma voz, por uma personalidade, por uma pessoa. Porém, eu acredito que o físico, o olhar, o toque, o cheiro, tudo isso é muito importante para você também entender a pessoa. Então, por exemplo, é o que eu falei. É muito fácil alguém mentir se você não tá vendo essa pessoa. Entendeu? É que nem se apaixonar pela internet vendo a pessoa só conversando por WhatsApp. Tipo, você não vai ver a pessoa no dia a dia. Você não sabe como ela é. Você não sabe se ela tá falando aquilo de coração ou se ela tá escrevendo assim, ai, tá, também te amo. Entendeu? Então, eu não acredito em você construir um relacionamento inteiro sem ter… Por isso que eu acho legal do reality, que é que eles têm que ter a convivência antes, né? Se fosse só isso, vai lá e casa, ia ser muito bizarro. Mas… por isso que eu acho estranho, assim. Eu acho que você tem que ter esse contato físico de olhar nos olhos da pessoa, de ver se você enxerga verdade nos olhos da pessoa, de ver se você tem atração física pela pessoa. Porque você pode se apaixonar pela pessoa, pela voz, pelo sentimento, mas se você não se apaixona também fisicamente, você vai ter que viver com a pessoa a vida inteira. Então, também importa o físico, sabe? E o físico, eu digo assim, não se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se a pessoa é baixa, se a pessoa é alta. Mas se é uma pessoa que você já se conectou emocionalmente e ao mesmo tempo você gosta, sabe? É agradável pra você, porque tem gente que gosta de tudo, tem gente que vai gostar de você do jeito que você é. E no fim, a gente não fica com uma pessoa pela aparência, entendeu? A aparência segura até sei lá, até a página 2. A aparência não segura ninguém por uma vida inteira. Entendeu? Segura de verdade. O que segura é o companheirismo, o amor, a amizade, o respeito. Entendeu? São essas coisas que vão… são os cuidadinhos diários do relacionamento. É você regar o relacionamento diariamente. É você querer fazer dar certo, do começo ao fim. Então, assim, tem muita gente que fala sobre amor, respeito, carinho, tudo isso é muito importante, óbvio, mas você tem que querer fazer dar certo. Essa é a melhor frase pra mim. Viver num casamento, com filhos, construindo uma vida. Todo dia você tem que falar, eu quero fazer dar certo. Então, quando a pessoa estiver num momento ruim, quando você não quer fazer dar certo, ou quando você não tem isso muito claro, você vai lá e cutuca a pessoa, briga com ela. Mas quando você quer fazer dar certo, você fala, não tá num momento muito legal, não quero que a gente brigue. E aí você chega e por mais que a pessoa esteja um pouco grosseira, por mais que ela tá passando por alguma coisa, você olha e fala, amor, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Você quer ficar tranquilo? Tá tudo bem? Eu te amo, tá? Entendeu? É diferente quando você quer fazer dar certo. Às vezes a pessoa tem as características dela. Tipo, o Luan acorda de mau humor e eu acordo pulando na cama, bom dia, pássaros! E a gente tem isso de diferente. Eu sei que se eu acordar ele de manhã, já bom dia, meu amor, nanana, ele vai ficar de mau humor até a hora do almoço. Mas, né, ele tá assim, ó. Ele fica de mau humor. Então, eu não faço isso. Eu deixo ele acordar lá no tempo dele, ou no máximo… é porque a gente não dorme, não acorda mais tarde, né, amor? Mas, no máximo, eu chego e falo, bom dia, meu amor. Bom dia, te amo, o que você quer fazer hoje? Aí é o outro jeito. E talvez tem gente que gosta de acordar, bom dia, bora, tal. Então, assim, querer fazer dar certo. E não é anular o meu jeito, mas é os dois cederem pra se encontrarem no meio do caminho. Então, relacionamento pra mim é isso. E eu acho que é muito difícil você ter isso numa experiência de 30 dias, sabe? Eu acho que é uma convivência maior do que um mês pra você conseguir realmente saber se você vai querer casar com a pessoa.
Fora que casamento, pra mim, é muito mais complexo do que só um relacionamento como qualquer outro. O casamento, você tá falando pra pessoa que você quer viver uma vida com ela. Então, vamos supor que você vai casar com uma pessoa porque você conheceu ali, teve uma convivência ok. E você descobre que a pessoa não quer ter filho. Ou tudo bem que eles falam essas coisas antes, mas você percebe que a pessoa começa a empurrar essa decisão pra frente. E você tem outra escolha, né? Você quer outra coisa. Ou que a pessoa, na verdade, começa a mudar o rumo da vida dela e quer fazer outra coisa que é completamente diferente de você. Então, o casamento, ele é mais complexo do que um relacionamento normal, sabe? Ele requer muita paciência, muita compreensão, muita empatia. Pra você olhar pro outro não como seu inimigo dentro da casa, mas como o seu melhor amigo, o seu amor. Porque tem muitos casais que se tratam como inimigo. Você vê, tipo, lava a louça, não, lava você aí. Não vai lavar, não, te odeio, tá, blá, blá. Você fala, caramba, gente, por que vocês estão juntos? Tipo, por que você tá junto com a pessoa se você trata ela assim e ela te trata assim? Na minha cabeça, ok, vão existir discussõezinhas às vezes, vai ter uma patadinha aqui, outra ali. Mas é assim, amor, você pode lavar a louça? Beleza, amor, eu vou lavar. E você pode fazer isso aqui também? Posso ou não posso? Aí a pessoa fala, não posso. Fala, pô, amor, faz, por favor. Vai, eu vou lavar a louça já, a gente se ajuda e fica melhor. Olha o jeito. Ou senão você fala, nossa, você não vai fazer? Porra, você não faz nada, você é um merda. Então, é querer fazer dar certo e vice-versa. O Luan, por exemplo, quando vê, ele sabe que eu sou uma pessoa ansiosa. Quando ele vê que tá muito pra mim, que eu tô muito, tipo, eu tô trabalhando muito, eu tô com muita coisa na cabeça, eu tô sentindo muito. Ele chega e fala, amor, a gente tem umas coisas pra fazer hoje. Vamos fazer só o que a gente tem que mandar, tipo, que eu tenho muitos contratos, né, fechados de publicidade, eu tenho que mandar na data. Vamos fazer só aquilo que a gente tem que mandar mesmo. E aí você descansa um pouco, não quer descansar? Quer ver um filme? Você quer que eu veja se minha mãe pode ficar com o Léo hoje pra gente poder dormir melhor, pra gente ficar junto? Então, isso é amor, isso é casamento. E não a pessoa falar, porra, você tá ansiosa aí, tem um monte de coisa pra fazer, você não vai fazer? Nossa, toda hora fica aí com essa ladainha, toda hora você fica mal aí. Olha isso é um inimigo. Isso não é um casamento. Isso é um inimigo. Fora que o casamento também é você fazer sacrifícios pelo futuro que você quer junto, pela família que você quer construir, né? Falando de casamento às cegas, do nada eu tô falando pra caramba de relacionamento, mas eu acho que enquadro é isso, né? Então, assim, aí você faz os planos com a pessoa e vai ver que no dia a dia ela não é uma pessoa que tem ambição, não é uma pessoa que quer trabalhar, que quer melhorar, não é uma pessoa que você olha e fala, cara, quero que seja o pai dos meus filhos, ou quero que seja a mãe dos meus filhos. Aí você vai construir uma família com essa pessoa? Será? Pra viver a vida toda, tipo, meio arrependida, tipo, será que era a pessoa certa? Porque os filhos sofrem, né, com um pai ruim ou com uma mãe ruim. Os filhos sofrem muito. Então, essa é uma escolha que tem que ser importante, né? E aí eu acho isso. Eu acho que é mais complexo o relacionamento do que o que a gente viu. Mas eu acho que é um reality show muito legal. É bem entretenimento, né? Então, eu acho que pra um reality show, ele tem uma ideia diferente, disruptiva e tal. Mas eu não acredito que o amor é cego assim, não. Eu acredito que a paixão pode até ser cega. Você se apaixona pela pessoa. Mas você transformar isso em amor... amor de verdade, amor de cumplicidade, amor de construir uma vida, é mais complexo do que isso. Tanto que você vê que a maioria acaba não dando certo, né? Então, a minha visão. E você, o que você achou? Você gostou do resultado? Tipo, o que você acha sobre o show, assim, sabe? Sobre o reality show? Conta aqui nos comentários se você tá no YouTube. Curte esse vídeo, comenta, se inscreve, faz tudo aquilo que você já sabe. E mais importante do que isso, compartilha com outra pessoa pra ela saber, pra gente fofocar, pra falar o que a gente acha sobre relacionamento, sobre isso tudo. E se você tá no Spotify, também compartilha com alguém. Muito obrigada por ter ouvido até agora. E eu encontro vocês, independente da plataforma, amanhã ou depois de amanhã, não sei se amanhã vai ser só o Luan, mas amanhã ou depois de amanhã, aqui no nosso podcast em quadro. Beijo, beijo, beijo.